RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda à edição desta semana do RBV Entrevista. Eu sou Ernesto Júnior e a partir de agora te faço companhia por aqui para tratarmos de um assunto de extrema importância para toda a comunidade. Vamos falar sobre a violência contra crianças e adolescentes. Tema este que é destaque durante o mês de maio, mas que vamos abordar a partir de agora por aqui no RBV Entrevista, que está apenas começando. Para que a gente possa falar sobre este assunto, eu recebo aqui nos nossos estúdios os atores Vinícius Rodrigues e Kleber Ribeiro. Meninos, boa tarde. Boa tarde, Ernesto, a todos os que estão vendo, ouvindo. Agora dá para fazer tudo aqui, né? Isso Ver mesmo. e ouvir. Para nós é um prazer imenso estar aqui falando sobre este assunto que é extremamente importante, delicado e sério e necessário, né? Nós tivemos aí no mês de maio algumas apresentações na região, das cidades próximas aqui, com um espetáculo que a gente tem chamado O Segredo do Avesso, ou O Avesso do Segredo, né? Que traz justamente essa temática da violência, do abuso sexual na infância e na adolescência, que cada vez está mais recorrente e que nos assusta, porque num primeiro momento a gente tem uma imagem de algo que acontece em cidade grande, longe, ou um local periférico, e não, ele acontece a todo momento, em qualquer lugar, e muitas vezes acontece até dentro da nossa própria casa, na nossa família. Então nós temos hoje registros que a cada uma hora, pelo menos 8 crianças ou adolescentes é violentada, né? Então o número é muito alarmante, e claro, essas campanhas servem para ajudar, assim como o espetáculo, a motivar para que as crianças ou adolescentes que sofrem algum tipo de abuso contem, relate, que isso não seja um segredo. Por isso o título O Segredo do Avesso, o Avesso do Segredo, que o contrário do segredo é você contar. Então é um espetáculo que, além de ele abordar com muita delicadeza, com muita ludicidade, mas sem perder a importância do assunto, motiva quem assiste a contar, a relatar, a entender o que pode e o que não pode ser feito, qual é o toque que é permitido e por quem é permitido, né? E quando alguém sofre algum tipo dessa violência, a necessidade extrema de contar e, consequentemente, para quem ouve, a necessidade de acreditar naquilo que está ouvindo e não desacreditar o relato de uma criança que não inventa violência. Vinícius, você no teatro, na peça, você tem uma parte principal e que traz um destaque para o assunto. Eu gostaria que você explicasse para a gente, para quem está aqui com a gente, nos acompanhando neste RBV Entrevista, qual que é a importância de tudo isso? Boa tarde para você também. Boa tarde, Ernesto, a todos que nos ouvem e assistem, né? Bom, o espetáculo, ele é uma poesia, começando por aí, né? Ele conta foi escrito com muito carinho pela nossa querida Johanna, lá de São Paulo, uma escritora amiga nossa, e adaptado e na direção do Kleber. Ele tem uma sensibilidade para contar, porque ele se desenvolve dentro de uma oficina de bonecos, né? Onde o Kleber representa o Senhor Ponto Sem Nó, e ele cria bonecos. E no meio dessa criação, a sua nova criação, que é o boneco Neco, onde ele cria, ou melhor, ele ganha vida no meio do espetáculo, onde eu represento, num ambiente paralelo ao cenário da oficina. Então as crianças, o público me assiste, eu faço a voz, eu canto, eu represento o boneco, estou vestido igual o boneco, mas a cena ela acontece somente entre o boneco e o Senhor Ponto Sem Nó, né? Então são duas extremidades, mas as crianças conseguem entender isso. E o boneco Neco, no decorrer do espetáculo, ele canta, ele cria um elo muito grande de confiança com o Senhor Ponto Sem Nó, o seu criador, e no meio da noite, enquanto o Senhor Ponto Sem Nó vai dormir, um dos bonecos que não dá certo na fabricação dele, na criação dele, ele também ganha vida. Ele é todo do avesso, já diz o título. Então é esse boneco que vem para assombrar a oficina, e é onde acontece essa questão do abuso, essa questão da violência, e é representada através de bonecos.
E, neste caso, eu estou nesse ambiente paralelo, nessa moldura onde o público está assistindo, sentindo a angústia de uma criança que está sendo violentada, que está sendo molestada, sentindo a pressão, o desespero, o desconforto. E as crianças, elas absorvem muito bem essa informação porque elas estão tendo esse contato visual, elas conseguem entender a peça. E essa é a magia do teatro. Além de você levar a arte, você levar a cultura, é você levar a informação. E como eu já falei algumas vezes, nós não trabalhamos com esse assunto diretamente. Não somos a linha de frente de um conselho tutelar, do psicólogo. Por mais que, principalmente o Kleber, que é o nosso proponente, vamos dizer assim, ele tem informações na área, nós trabalhamos indiretamente. Nós levamos a informação através do visual, da arte, da cultura. Mas é tão rico isso, porque como o Kleber falou, muitas crianças precisam entender que precisa falar. Mas eu também gosto de dizer que muitas crianças estão tendo contato com esta situação que nunca ouviram falar ou nem sabem o que é um abuso direito pela primeira vez. Então isso também prepara um certo público, crianças, a entender que se isso acontecer, não está certo. Então muitas das crianças podem ter uma reação surpresa. O que está acontecendo no espetáculo? Né? Porque não é algo que elas vivem no seu dia a dia, no cotidiano, e que elas sofrem. Mas elas estão tendo conhecimento do assunto, estão visualizando como pode acontecer e o que é certo e o que é errado. O que acabam sendo partes importantes do dia a dia dessas crianças, desses adolescentes que muitas vezes estão ali acompanhando a peça, né, e que podem estar passando por isso, vivenciando isso dentro da sua própria casa, do seu próprio espaço de convívio familiar ou do círculo de amigos dos seus familiares, o que traz ainda um peso maior para tudo isso, né? Nós temos são várias camadas esse trabalho, e é por isso que a gente gosta e ressalta a importância dele não ser só no mês de maio, que deveria ser uma campanha estendida para os 12 meses do ano, porque são muitos detalhes para a gente conversar. Então, trazendo esse ponto que você falou, existe uma questão muito delicada que a gente está falando muitas vezes de crianças que vão crescendo num ambiente familiar, onde isso vai acontecendo, e o abusador, já por ser um abusador, ele consegue fazer com que a criança entenda que aquilo é normal, que aquilo é o certo. Então, muitas crianças que passam por isso não têm a dimensão e sentem o desconforto, mas não entendem que aquilo não pode, né? Então, vai para um lugar muito sério. E aí tem um outro detalhe dentro do espetáculo que a gente, muitas vezes as crianças nos questionam o que aconteceu com o avesso, que é o personagem que é o abusador. A gente precisa falar que recebeu um castigo, que foi castigado, porque isso não pode fazer, mas a gente não pode entrar em detalhes se foi preso, o que aconteceu, porque muitas vezes a criança que não tem esse entendimento, digamos que, né, um exemplo, é abusado pelo pai, ou pelo avô, ou pelo tio, alguém que ele tem, de certa forma, uma relação de afeto e carinho. Mas ele tem um entendimento que se ele for preso, isso é triste, eu não quero que isso aconteça com a pessoa que fez isso, né? Então ele acaba não contando. Então a gente motiva para que as crianças contem, revelam e, acima de tudo, compreendam que isso está errado, que isso não pode e que precisa ser dito. Tem uma situação muito delicada dentro do espetáculo, que o abusador costura a boca do boneco para que ele não conte. Isso é uma cena muito pesada. Justamente mostrando que o abusador muitas vezes faz com que a criança não conte, que isso seja um segredo, que não pode contar, porque se contar vai acontecer de novo, vai ser pior, ou se contar vão ficar tristes, não vão acreditar. Então, às vezes, o próprio abusador já coloca as situações, né? E aí a gente vem com este recado de que isso acontece, de que se a criança for de alguma forma, porque daí são dois tipos de abuso, né? O abuso físico que aconteceu e o psicológico, que é essa tortura para que não conte, para que isso vire um segredo. E é por isso que a gente fala que quando a criança revela algo ou mostra alguma coisa, que ela não sofra mais um abuso, que é de ser desacreditada, ou seja, que duvidem do que ela esteja falando, porque
Isso tudo, independente do grau que for, ela vai carregar para o resto da vida dela. Ela pode ter um acompanhamento, ela pode ter orientações, ela pode ser acolhida e deve ser acolhida, mas essa memória ela não vai tirar da cabeça dela para o resto da vida. E a gente tem que preservar e garantir que essas crianças e esses adolescentes possam e devem ter um futuro brilhante, né? E que eles possam ser quem eles quiserem ser, se tornarem quem eles quiserem, e que isso não seja um fator limitador de uma vida que eles possam ter à frente. Vinícius, eu queria te perguntar como que é para você tá lá em cima no palco, você estando lá, observar essas crianças, acompanhando a apresentação, acompanhando a história sendo contada, sendo construída ali, e pensar que em alguns casos elas estão ali acompanhando, passam por isso dentro de casa. Como que é você observar tudo isso lá de cima? Ter essa visão lá de cima. A gente consegue ter uma visão, de certa forma, ampla quando a gente está no palco, né? Ainda mais quando a gente trata de um assunto que ele é informativo e objetivo. Ele tem uma mensagem para passar, ele tem um foco, não é que aborda vários temas. E quando nós estamos no palco, a gente consegue perceber, a gente falou em vários dos espetáculos, porque acontece, criança é elétrica, criança quer brincar, criança quer falar, quer interagir, e a gente se impressionou na participação das crianças em todos os espetáculos que a gente apresentou neste último mês. Foram 10 espetáculos que circularam a região, e todas elas nós tínhamos interação do público. Não era bagunça do público. Era quando o boneco chegava próximo, o abusador chegava próximo dos demais bonecos, ia mexer na roupa, encostar, as crianças gritavam: você não pode encostar, você não pode pôr a mão aí. E nós no palco vendo tudo isso, nós tínhamos que seguir com o roteiro, seguir com o que nós temos já dentro da peça, para que ela para que ela se desenvolva, mas a gente consegue sentir a energia do público, e principalmente das crianças que conseguem entender ativamente que aquilo não é certo. Então, quando o boneco fala que ele não pode contar, que o boneco tem que ficar com a boca fechada, as crianças começam a dizer: você tem que contar, conta. Então, elas têm uma participação ativa. Quando o abusador some, né, e o boneco, o senhor ponto sem nó tem que voltar em cena, ele tá acordando, as crianças elas reagem, elas dizem: acorda. Então a gente percebe do palco que as crianças elas conseguem ter um entendimento, e essa participação ativa também mostra que elas estão atentas. E pós-espetáculo, a gente se impressionou muito nessas últimas, as crianças vêm abraçar. E aí a gente tem vários momentos que, é por isso que a gente aborda o assunto com muito cuidado, mas a gente sempre pede que o conselho esteja junto, que os psicólogos estejam junto, para poder acompanhar e acolher caso haja uma denúncia na sequência. E a gente tem muitos relatos, as crianças vêm abraçar, então frases do tipo: tio, tá vendo aquele lá? O abusador, ele já foi na minha casa, né? Então já é um indício. Tio, posso te dar um abraço? Pode. Obrigado, você me ajudou, agora eu posso contar. Então você já entende que ali aconteceu alguma coisa. Tio, na minha casa acontece, minha mãe mandou me fechar no quarto. Então são várias coisas que vem relatando. Então a gente acredita que este é um espetáculo necessário, e ele vem ao encontro às campanhas que são feitas dentro de escolas ou no município, mas ele vem de um lugar onde a criança tem a oportunidade de uma forma muito cuidadosa, vivenciar, ver, né, e ter essa consciência do que precisa ser feito. Não tirando o valor e a importância de outras campanhas, como caminhadas, os desenhos, aquilo que são feitos, que é necessário que continue. Mas este espetáculo, a gente cada vez mais percebe a necessidade deles estar inseridos em mais escolas, em mais espaços, em mais municípios, porque, como eu disse lá no início, né, da nossa conversa, a gente não pode achar que isso acontece no espaço A ou no espaço B. Ele acontece em todos os lugares e mais próximo do que a gente imagina. Então, o nosso pedido, e já aproveitando a oportunidade do espaço, é que a gente mantenha essa campanha viva durante o ano todo. Não somente no mês de maio, porque isso acontece durante o ano e não somente em um dos meses dele. Então, que a gente possa manter isso
atento que essa campanha, porque ela é acima de tudo preventiva, né? Exato. Não adianta a gente trabalhar com casos depois que acontece. Então isso a gente acolhe, mas a gente precisa prevenir para que o maior número de crianças e adolescentes possam estar protegidos e garantir um futuro saudável e necessário que todos merecem. É claro que tudo isso é de extrema importância na vida das pessoas e aqui, é claro, fica um ponto que a gente merece destaque nessa questão. Como você disse, né, Kleber, a cada 1 hora, 8 crianças e adolescentes são vítimas de violência, de abusos em todo o território brasileiro. Esse número é alarmante, é um número preocupante para a sociedade, inclusive, e apresentações como essas que vocês trazem ao público, às crianças e aos adolescentes são de extrema importância para toda a comunidade e merecem ser trabalhadas não somente no mês de maio, mas ao longo de todo o ano, em todos os 12 meses, afinal de contas, infelizmente, no atual Brasil, no nosso momento, no nosso tempo, as situações, os crimes não estão restritos apenas ao mês de maio, né? Acabam ocorrendo aí ao longo de todo o ano, então por isso esse tema precisa ser debatido ao longo de todo o ano. Por isso, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui e reforçar o agradecimento pelo trabalho também que vocês realizam na comunidade, realizam com essas crianças, com esses adolescentes, porque ele é de extrema importância e esse é um ponto principal. Nosso muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado também, aproveito para agradecer ao Vinícius, parceiro de cena, que é muito importante, e a Johanna, que foi a autora desse espetáculo, e a todos que levaram, né, a gente para poder mostrar esse trabalho, nosso agradecimento, às escolas que nos receberam, às instituições. Aqui em Videira a gente ficou muito feliz de poder mostrar esse trabalho aqui também, através da Secretaria do Social, né, em Arroio 30, em Caçador, e que essa campanha possa continuar e a gente consiga levar esse trabalho para mais pessoas poderem terem acesso e a gente poder proteger ainda mais as crianças e adolescentes. Obrigado, Ernesto. Obrigado, Kleber. Eu agradeço sempre ao Kleber, principalmente pela oportunidade de a gente levar o nosso amor pelo nosso trabalho, mas de uma forma tão bonita, tão importante. Agradecer também a nossa equipe técnica, que faz também um trabalho excelente, que precisa de uma orquestra para conduzir um espetáculo. E dizer que esse espetáculo, ele vai de uma forma muito objetiva para as crianças, porque a magia do teatro, a magia da música que tem inserida também, é uma forma muito mais aceitável para a criança entender. Ela é informativa e rica em cada detalhe. Então, o nosso agradecimento a todos que foram parceiros desse grande trabalho nesse último mês e, como a gente já falou várias vezes, que a gente possa perdurar durante todo o ano para combater e para prevenir a esse assunto tão importante na nossa sociedade. E para você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado. Este episódio do RBV Entrevista você pode ver e rever a qualquer momento nas nossas plataformas digitais, no YouTube e também no Spotify, assim como todos os outros que já estiveram por aqui nos nossos estúdios. A todos, uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana. A gente se encontra novamente na próxima sexta. Até lá, tchau, tchau. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.